Como ler um monitor hospitalar. Interpretando números em um monitor. Identifique a frequência cardíaca pela sigla ECG ou FC. A frequência normal para um adulto estaria entre 60 e 100 batimentos por minuto. Esse valor pode ser menor enquanto a pessoa descansa ou dorme e aumentar quando estiver sentada, em movimento ou falando. A frequência cardíaca de alguém também aumenta quando está ferida, doente ou sentindo emoções fortes. De modo que você verá números mais elevados nessa porção da tela. Se o número indica 85, por exemplo, a frequência cardíaca da pessoa está em 85 batimentos por minuto. Encontre a temperatura da pessoa em TMP. O valor nessa caixa representa a temperatura corporal. A temperatura normal do corpo de um adulto costuma estar entre 36,6 e 37,2 graus Celsius. Entretanto, a temperatura corporal de alguém pode flutuar com base no nível de atividade, no sexo biológico, na alimentação e na ingestão de fluidos, no horário do dia e no estágio em que se encontra no ciclo menstrual. Para mulheres, ao se deparar com 36,8 na seção TMP, por exemplo, isso indica que a temperatura da pessoa está em 36,8 graus Celsius. Encontre o nível de oxigenação sanguínea em SpO2. Esse número representa a quantia de oxigênio presente no sangue. Idealmente, esse valor deverá ser igual ou superior a 95%. Mas pode ser que esteja abaixo como resultado de alguma lesão ou doença. Se o número desce abaixo de 90%, a saturação de oxigênio passa a ser considerada baixa e a pessoa provavelmente precisará de oxigênio. Se o monitor exibe 96 na seção SpO2, a saturação de oxigênio sanguíneo da pessoa está em 96%. Procure pela frequência respiratória em FR. Esse número representa quantas vezes uma pessoa respira dentro de um minuto. A frequência respiratória normal de adultos está entre 12 e 16 respirações por minuto. Entretanto, esse valor pode aumentar por conta de doenças e lesões, de modo que poderia estar acima de 16. O número relativo a uma pessoa também pode aumentar quando está se movendo ou conversando. Ao se deparar com 17 na seção FR, por exemplo, isso indica que a pessoa está respirando 17 vezes por minuto. Confira a pressão sanguínea sistólica, SIST, e diastólica, dias, da pessoa. As abreviações se referem a sistólica e diastólica, respectivamente. Juntas, elas compõem a leitura da pressão sanguínea de uma pessoa. Encontre-a ambas para poder determiná-la. Uma pressão sanguínea normal está entre 9060 ml e METEROFMERCURY e 12080 ml e METEROFMERCURY. Entretanto, os níveis de pressão sanguínea podem aumentar quando uma pessoa está estressada ou doente ou após a ingestão de cafeína. Também pode haver variações a depender da pessoa estar sentada, em pé ou deitada. A pressão sistólica é aquela presente nos vasos sanguíneos quando o coração se contrai.
enquanto a pressão diastólica é aquela presente nos vasos sanguíneos durante o relaxamento. Ao conferir os valores, a pressão sistólica vai acima da pressão diastólica. Desse modo, se o valor sistólico de uma pessoa for 110 e o valor diastólico for 75, sua pressão sanguínea será de 11075 ml/mL/METEROFMERCURY. Lendo as linhas no monitor hospitalar. Confira as funções cardíacas observando as linhas do eletrocardiograma. ECG. As linhas presentes nessa seção estão relacionadas às batidas do coração de uma pessoa. As ondas e os picos correspondem a um acontecimento específico no ciclo da frequência cardíaca. Profissionais da área de saúde podem usar essa leitura para alertá-los quanto a quaisquer problemas na frequência cardíaca, como arritmia ou batidas irregulares. Essa linha costuma ser verde e contém picos mais pronunciados em contraste a ondas, como as duas linhas no monitor hospitalar. Combine as ondas SpO2 com as ondas do ECG para verificar evidências de fluxo sanguíneo. Essas linhas onduladas podem ajudar a equipe a notar quaisquer problemas presentes na circulação, como quando o sangue oxigenado não chega aos órgãos de uma pessoa. Cada onda presente na linha corresponderá a um pico na linha do ECG. De modo que ondas e picos ocorrem em intervalos iguais. Isso indica que o sangue oxigenado está fluindo de forma eficiente a cada batida do coração. Isso geralmente é visto como uma linha azul no monitor hospitalar. Observe a onda, RESP, para ver quão bem uma pessoa está respirando. Cada onda nessa linha indica uma respiração iniciada pelo paciente. A equipe médica pode usá-la para tentar encontrar problemas respiratórios, como quando alguém para de respirar, apneia, ou o faz com dificuldade, dispneia. A linha costuma ser amarela ou branca, evitando problemas comuns. Evite focar muito em um único número. É geralmente normal que um ou mais números no monitor hospitalar esteja fora do intervalo normal. Isso pode indicar um problema em alguns casos, mas não costuma ser algo para se preocupar. Ao notar que um dos valores ou das ondas parece fora do comum, peça por esclarecimentos aos médicos ou enfermeiros. Você poderia dizer, por exemplo, algo como: a frequência respiratória da minha mãe está mais elevada que o normal e eu fiquei me perguntando se está tudo bem. Poderia conferir, por favor? Aspas. Ou, ainda, poderia dizer algo como: a temperatura do meu esposo parece meio baixa. Você acha que ele pode estar sentindo frio? Aspas. Fale com um enfermeiro ou outro profissional da equipe médica se a máquina começar a apitar. Bips e sons de alarme são um método útil para se detectar uma variação na saúde de um paciente e saber quando um acesso intravenoso precisa de atenção. Entretanto, esses sons geralmente não indicam qualquer preocupação grave. Se o monitor ou outro equipamento começar a apitar, peça a um enfermeiro que venha dar uma olhada. Tente dizer algo como: o monitor começou a apitar há alguns minutos e não sei bem o porquê. Poderia verificar o que está acontecendo? Por favor? Aspas. Se tiver dúvidas ou preocupações, peça por esclarecimentos. Lembre-se de que sinais vitais são parte do quadro geral na saúde de alguém.
Médicos e enfermeiros podem utilizá-los para identificar problemas junto a outros sinais e sintomas. Isso indica que, embora um sinal vital anormal às vezes indique um problema, esse nem sempre é o caso. Se você está preocupado com algo que vê na tela, pergunte a respeito a um médico ou enfermeiro.